Seminário Hidronegócio, para onde vai a água numa crise construída. Essa é a mesa de número 5, uma mesa que está acontecendo à tarde, às 2h, cujo tema é alternativas, gestão e saneamento. Temos aqui, no nosso lado, Luca Pérez, que é integrante do escritório piloto da Escola Politécnica USP. Sua fala será contribuições da tecnologia social para a autonomia e poder popular. Ao lado dele temos o professor Ladislau Dalbor, professor de Economia da PUC São Paulo, cuja fala será administrando a água como se fosse importante. Por último, Lucas Ciola, da ICOBE Cooperativa de Bioconstrução e MUDSP, e a fala será uso da água da chuva, tratamento descentralizado de esgotamento sanitário com filtragem biológica e banheiros secos. Então vamos dar início, por favor, Luca Pérez, por favor, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente agradecer ao pessoal da rede pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Falar que é uma satisfação estar nessa mesa aqui com o Ciola, companheiro de longas datas, aí, vários mutirões e várias reuniões, e também com o professor Ladislau aqui do lado. Falar que não estou tão acostumado a falar em mesas assim, então meu raciocínio não costuma ser muito linear, e eu vou fazer um esforço grande para deixar compreensível o que eu quero dizer para vocês. Agradecer aos amigos e às amigas que estão aí. E bom, eu estruturei a minha fala em 3 movimentos, mais ou menos. O primeiro é falar um pouco do que é o escritório piloto, a nossa discussão sobre tecnologia social, a nossa função na universidade. O segundo, falar um pouco sobre algumas alternativas tecnológicas que a gente usa. E o terceiro, contar alguns casos concretos de mutirões que a gente participou, de alguns trabalhos que a gente fez ou estão por vir, né? E como eu vou falar escritório piloto, eu estou representando esse grupo aqui, não sou só eu enquanto indivíduo. Tem algumas pessoas aí na plateia, ó, Rubens, Nath, Chaves. Tem muito mais pessoas por aí na Poli também que são representadas por essa fala, né? E que trabalham bastante nesse grupo de extensão. Bom, o escritório piloto é um grupo de extensão, um laboratório multidisciplinar lá da engenharia. Sim, eu sou formado em engenharia ambiental, aqui do lado, na Poli. E é um grupo com vários coletivos dentro desse grupo. Tem o coletivo de gênero, o coletivo de software livre e tem o coletivo de agroecologia e tecnologia social, que é o coletivo que eu faço parte, pelo qual estou falando aqui. E é um grupo que pauta a extensão popular. O que seria a extensão universitária popular, né? A extensão com um conceito bem em disputa. Tem o conceito da reitoria, que é o curso pago. Para os professores, a extensão é uma pedra no sapato, né? Que eles não ganham nada com isso, não ganham crédito, não ganham o mesmo status que uma publicação poderia dar. E para muitos alunos, extensão é chegar com suas verdades acadêmicas nos lugares e chegar lá, fazer um trabalhinho, falar o que acha que sabe e ir embora, né? Mas eu sei que muitos de vocês que estão aqui e lá no escritório piloto também se propõem a fazer um pouco diferente, né? Se propõem a tentar construir um outro conhecimento junto com esses grupos, né? Sem uma hierarquia de saberes, tentar incorporar os elementos que eles têm a ensinar para a gente, que são muitos, e construir um saber só a partir do que a gente pode levar também e fortalecer a luta dessas comunidades, né? O grupo de agroecologia, dentro do escritório piloto, tem uma proposta de trabalhar com movimentos sociais, em geral movimentos que contestam também a questão da terra, né, da propriedade privada da terra. A gente trabalha com o MST, com o movimento indígena recentemente, está se inserindo agora na questão lá do Jaraguá, e alguns mutirões em outras ocupações por aí também, alguns que ficaram devendo, alguns que rolaram. Então, como foi dito aqui várias vezes nesse seminário, que água não é mercadoria, para a gente, ou não deve ser, para a gente no escritório piloto, a terra também não deve ser mercadoria. E as duas coisas estão intimamente ligadas. E bom, o que esse grupo de engenheiros, e não só engenheiros, né, tem gente de todo lugar, vai nesses lugares fazer, né? O que seria essa chamada tecnologia social, né? Dá até medo de falar alguma coisa social, que geralmente parece empresa social, não sei o que, trabalho social. São coisas geralmente meio perversas, mas a tecnologia social se propõe a não ser, pelo menos.
ela vem de uma discussão sobre o papel das forças produtivas na construção de uma outra sociedade, né? Então, o que a gente pode usar das forças produtivas do atual momento do capitalismo que a gente vive para construir outras relações de poder, outras relações de convivência, outras relações sociais em geral. A gente parte da premissa de que a tecnologia não é neutra, né? Ela reproduz os valores de quem está produzindo a tecnologia. Ela é uma construção social. Ela depende das crenças, dos hábitos, dos costumes, das relações de poder na sociedade, que são relações de iluminação em grande medida. Então, e mesmo o cientista bem intencionado não é uma caixa vazia, não é um observador oco, ele tem as subjetividades dele. Então, essa é uma citação do Dagnino, que é um cara que discute um pouco isso, que ele diz que, Renato Dagnino, da Unicamp, ele fala que para resolver o mesmo problema, você tem diversas alternativas tecnológicas viáveis, só que a que vai ser escolhida não é necessariamente a melhor, ou que a população construiu junto, ou que a população prefere, mas isso está suscetível às relações de poder do tecido social que a gente está inserido. Então, a tecnologia convencional é uma tecnologia que, em geral, serve para o controle do patrão, para o controle do gestor público, no caso da Sabesp, né? A não intervenção das pessoas, né? Então você não vai poder contribuir com aquele sistema, porque ele está fechado para isso. Até por um fetiche dos engenheiros e administradores de deixar os sistemas não sujeitos ao erro que as pessoas podem levar. Só que isso é uma besteira, porque o cientista, o administrador, o engenheiro pode estar errando e pode estar barrando que as pessoas intervenham nessa tecnologia, nessa alternativa, com intervenções positivas. É uma tecnologia que reproduz valores de competição, de não participação dos trabalhadores e dos usuários na gestão do seu trabalho ou na gestão do serviço público. Enfim, esse é um pouco do fetiche da tecnologia que eu estava falando, que na escola de engenharia é muito forte, né? A tecnologia em si é boa, tudo que é de mais novo é o que há de melhor, não interessa se as pessoas estão construindo essa tecnologia com você ou não. Então esse é o paradigma no qual a Sabesp está inserida, né? No qual a gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo estão inseridos. E o que a tecnologia social se propõe a ser, em contraposição a isso, né? Bom, a maior parte das coisas que estão escritas aqui foram também do Dagnino, né, de incentivar a criatividade, intervenção do trabalhador, intervenção do usuário, mas principalmente eu coloco que é uma ferramenta de organização e resistência das classes, né? Porque não adianta nada você ter um sistema tecnológico perfeito numa sociedade onde as relações de poder não adianta nada e nem é possível, onde as relações de poder são como são hoje, de opressão, de dominação. Então é uma ferramenta de organização e viabilização de projetos de luta. Cabe aqui, acho que, falar um pouco do que a gente compreende como tecnologia, né? São 3 eixos. A gente chama de hardware, que é a parte do maquinário, a parte física, as máquinas mesmo, do processo produtivo, do processo de gestão, a ET, a ETA em si, no caso da gestão dos recursos hídricos. O software, que são sistemas de informação e controle, os softwares utilizados. E o orgware, que é a organização do trabalho, a organização da gestão. Se você tiver um hardware e um software planejados por uma organização centralista, né, você não vai conseguir, mudando só a organização do trabalho, só a organização da gestão, utilizar esse ferramental. Então, é o exemplo da ETA e da ET mesmo. São grandes estações de tratamento de água, grandes estações de tratamento de esgoto, que requerem um corpo técnico, uma tecnocracia imensa, a serviço de poucas pessoas para decidir. É difícil um bairro, praticamente inviável um bairro conseguir gerir uma ETA nas escalas que a ETA são construídas hoje, né? As ETAs que eu digo, as grandes ETAs da Sabesp. Orgware, a organização do trabalho e da gestão. As relações de hierarquia dentro do trabalho, da gestão, quem manda em quem, as atribuições de cada um. Então, como poder levar esse projeto de tecnologia social a cabo, né? Cheio de contradições, toda ação política que a gente se propõe a fazer é cheia de contradições, mas é tirar esse papel do técnico como o cara que desenha tudo sozinho no canto dele, mesmo que bem intencionado, e levar a técnica não só a serviço da população, mas ser construída junto com a população. Então o técnico vai dar um suporte, vai mediar processos participativos, mas ele não vai ser o exclusivo, a pessoa exclusiva a conceber o sistema. Então as EMATERs, por exemplo, poderiam fazer esse papel, mas não fazem. A gente sabe, elas levam coisas para os assentamentos, levam coisas para as reservas extrativistas, para as terras indígenas. Mas não é preto no branco, tem muita gente boa nas EMATERs também. Bom,
Mas enfim, o que isso tudo pode ter a ver com o tema desse seminário, dessa mesa aqui, com a agroecologia, que é o tema do nosso grupo, e com saneamento, né? A agroecologia, acho que é o melhor exemplo da história da humanidade sobre tecnologia social que eu poderia estar falando aqui para vocês. Que é uma tecnologia que as técnicas em si, que eu estou chamando de hardware, que seria o sistema de irrigação, sistema de controle de pragas, adubação, são inviáveis de serem aplicadas para o agronegócio, e vice-versa. O manejo da água na agroecologia é totalmente diferente do manejo da água no agronegócio, né? Não é contaminando todos os corpos hídricos e exportando água na forma de soja, né? Produzindo alimento, utilizando os recursos locais hídricos. Então isso é só para exemplificar uma forma de tecnologia social com acúmulo histórico. E dentro da agroecologia tem a questão do saneamento, né? Que o paradigma do saneamento ecológico, ou agroecológico, como eu prefiro chamar, como a gente prefere chamar, por estar vinculado com essa questão da agroecologia, da tecnologia social. Então o que as ETAs fazem, né? As ETAs da Sabesp fazem? Pegam a água lá do Cantareira, lá do sul de Minas, desviam o rio Piracicaba, que, né, teve problemas históricos fortíssimos com a redução de vazão no rio Piracicaba, pegam recursos de outras bacias lá de longe e trazem para a cidade de São Paulo, para serem usadas aqui. Com isso, a gente está captando longe. Isso dialoga muito com a fala da Vanderly de ontem, né? Essa questão de não querer usar os recursos locais. Bom, aí pega os esgotos, trata e joga em uma terceira bacia, que não é nem a nossa, nem a que veio. Então uma interferência bem grande nos ciclos e não aproveita um potencial grandíssimo, que são os recursos locais. Água da chuva, os mananciais locais, enfim. No saneamento ecológico, o paradigma é tentar aproveitar ao máximo os recursos locais, antes de ter que desviar, fazer grandes obras faraônicas. As ETs, elas tratam o esgoto, quando tratam, né, quando o esgoto é tratado, minimamente para você poder jogar no corpo hídrico de acordo com o padrão que a CONAMA, que a legislação estabelece. No saneamento ecológico, agroecológico, o paradigma é tentar usar o efluente como uma nova matéria-prima, porque o efluente, se tratado, ele contém nutrientes riquíssimos para a agricultura, fósforo, potássio, nitrogênio. Então, esse é o paradigma do saneamento ecológico para os efluentes. Evitar o reducionismo e a reprodução de valores ultrapassados. Por exemplo, a Sabesp pega a água longe, trata de uma forma intensiva em insumos, materiais, energia, deixa uma qualidade super alta e manda para a rede. Tem que jogar um monte de cloro para mandar para a rede, porque o recurso vem de longe, então pode contaminar no meio. Então, beleza, cloro é bom para não estar contaminada a água no caminho, mas o cloro em si não é bom. Ele é usado porque vem de longe a água para não contaminar no caminho. Além disso, um sistema um tanto quanto burro por misturar várias qualidades de efluentes diferentes do esgoto, né? Do esgoto doméstico, sanitário, com esgoto industrial, com esgoto de aterro, chorume. Mistura tudo isso num caldo e leva para a ET para tratar. O chorume nem trata, né? É só questões de a Sabesp manda o lodo para o aterro manda o chorume para a Sabesp. Então isso encarece muito o sistema de tratamento de esgoto e requer muito mais uso de energia em materiais químicos, né? E por fim, o saneamento ecológico se propõe a economizar a água, tratando ela como um bem, não apenas como um recurso. Você podendo... A gente vai ver aqui que 99,9% do esgoto é água, né? É usada como veículo de transporte. Se a gente não necessariamente tiver que usar água para tratar tudo, ou puder usar água da chuva, pegar qualidades diferentes de água e usar para usos diferentes, e usar os efluentes, tratamentos diferentes para os efluentes e colocar uma destinação final para esses efluentes adequada, você vai economizar muito mais água, muito mais energia, muito mais trabalho humano. Então aqui está um quadro de uma comparação entre o sistema centralizado de tratamento de esgotos e o descentralizado. Claro que tudo que eu estou falando aqui pode ser questionado. É difícil você propor um sistema para uma cidade como São Paulo, né, para uma megalópole como São Paulo, centralizado, cada bairro com o seu sisteminha gerindo ele. Mas, enfim, a gente está pautando aqui o que a gente acha que tem que começar a ser construído a partir de agora. Então o sistema centralizado é isso, concentra e mistura os efluentes diferentes, capta água num local e destina em outro o efluente, precisa de métodos intensivos de tratamento e favorece a tecnocracia. Ele é um hardware, um software que atrapalha uma organização onde a população possa gerir. O que o Oscar estava falando na segunda muito bem, né? A gestão social dos bens públicos, né?
esse sistema centralizado atrapalha isso bastante. A gente, no grupo de agroecologia, enxerga que os sistemas descentralizados podem servir e favorecer a gestão social dos bens públicos. Bom, agora eu vou ir para o segundo momento, vou dar um panorama de algumas alternativas de tratamento de esgoto. Não cabe aqui ficar destrinchando, acho que tem muito material na internet, tem muita conversa de corredor que dá para ter. Mas falar de 4 modalidades mais gerais assim, de tratamento de esgoto, né? Uma separação de fezes e urina, e dentro disso tem várias alternativas tecnológicas, que é o seguinte: a urina ela não tem em si muitos patógenos, ela é bem tranquila de ser utilizada, ela se contamina ao ir para o vaso, ao se misturar com as águas negras, né? Com as fezes. Se você tiver uma separação entre fezes e urina, fica muito fácil reaproveitar o recurso precioso que a nossa urina é. Você pode usar estruvita, que é um precipitado que dá para fazer com a urina, que é ótimo para a agricultura. Mesmo a EPA sueca, que é a agência de proteção ambiental da Suécia, ela recomenda que se você trocar a urina por 1 ano, você tem total segurança para usar essa urina na agricultura. Então, se você tiver tanques que, enquanto um está enchendo, o outro está armazenando a urina utilizada separada, você possa fazer só deixar lá no tanque, você pode usar isso. E você economiza muita água com as descargas, né? As fezes, você tem várias alternativas também. Uma delas, que eu acho que o Ciola vai falar com bastante propriedade, é o banheiro seco, né? Que tem mais ou menos a mesma ideia. O Ozon, que é esse banheiro seco que está desenhado aí, você tem 2 câmaras, uma estoca as fezes durante 6 meses, enquanto a outra está sem uso. Fechou esses 6 meses, você usa o outro banheiro, outra câmara, vai usando por 6 meses. Nesses 6 meses, a primeira câmara vai decompondo e vai formar um composto que é bom para usar para a agricultura também. Talvez, se você não tiver um controle de qualidade desse composto, você usa para um pomar e não para uma hortaliça. Mas se você tiver um controle de qualidade, você pode usar até para uma horta, né? O importante é só você ter um sistema de ventilação nessa câmara que não deixe os gases nesse processo voltarem, e você operar direitinho com serragem ou um pouquinho de cal para não dar o cheiro, para tirar a umidade e para equilibrar na proporção de carbono desse dejeto, que tem muito nitrogênio, as fezes humanas, e para rolar a compostagem precisa de carbono em uma dada proporção. Isso, enquanto política pública, é um pouco difícil de ser implementado, ou enquanto comitê local de gestão, porque tem uma certa dificuldade das pessoas aceitarem isso no seu dia a dia, né? Mas é uma alternativa válida e merece ser, no mínimo, citada e implementada por quem tiver disposição a isso. Mas são alternativas mais individuais, né? O sistema não é tão coletivo. Para uma escala de um bairro, já tem os filtros biológicos anaeróbios, que aí tem vários modelos. Tem o ASB, que até a Sabesp usa, a Sanasa usa em Campinas, que é um reator de maior escala. Mas você pode até os biodigestores caseiros, de uma casa só, que não vão produzir muito biogás. Mas, enfim, o sistema consiste basicamente numa câmara fechada com um meio de suporte, que pode ser brita, pode ser bambu, pode ser um polímero feito exatamente para isso. Não importa tanto, o que importa é que o biofilme cresça nesse meio de suporte, um biofilme que não vai usar oxigênio, por isso que é isso que significa anaeróbio, e vai fazer a decomposição do esgoto, da matéria orgânica presente no esgoto. Essa decomposição, por não ter oxigênio, vai gerar metano. Esse metano, numa escala grande, pode ser usado para fornecer energia, né? Os dejetos humanos não são tão ricos assim para você gerar em grande escala metano. Você pode gerar em alguma escala. Mas, por exemplo, em Itapeva, no assentamento do MST, a galera lá usa gás de biodigestor em larga escala por causa da suinocultura. Então mistura os dejetos humanos com os dejetos da suinocultura e usa um biodigestor para tratar, recolhe o gás metano e tem lá um composto estabilizado, sem patógenos depois disso. É recomendável que você tenha um tratamento secundário depois dele, porque ainda continuam bastante sólidos, nenhum sistema é perfeito de tratamento de nada, né? A ET não é perfeita, nenhum sistema que eu vou falar aqui é perfeito. Então, um leito de secagem, uma lagoa de estabilização, que vão requerer alguma área. Mas para uma escala de bairro, usar esses sistemas é bem interessante. A bacia de evapotranspiração já volta para uma escala um pouco mais individual, né? Ela requer uma área bem grande. Ela consiste meio que uma piscina. Imagina uma piscina revestida dos lados e embaixo, onde chega o esgoto numa tubulação, e você tem lá entulho, brita, areia e terra em cima,
e as plantas em cima, as plantas que vão fazer a evapotranspiração dos líquidos desses efluentes, que vão chegar aí. A grande desvantagem da bacia de evapotranspiração é que você perde a capacidade de usar esses efluentes. Eles vão para lá e aí ficam. E tem uma dificuldade que é difícil também a manutenção. Se der algum problema de entupimento do cano, vai ser difícil mexer. E por fim, as wetlands, ou leitos de cultivo, ou zonas de raízes, que o sistema que o seu acho vai falar um pouco também. Mas esse eu acho que é o mais interessante e mais indicado para ser usado numa escala de bairro, numa escala de uma cidade pequena, de uma vila pequena, de um assentamento rural. Ele é um tratamento secundário, ele vem depois no tanque séptico, ele vem depois no sistema sem oxigênio, anaeróbico. E aí ele consiste num leito impermeabilizado embaixo e dos lados também, parecido com a bacia de evapotranspiração, onde o efluente passa e vai sendo filtrado pelo biofilme que está aderido na brita, que está aderido na areia. E tem um adicional que aumenta um pouco a eficiência, que é a zona das raízes, né? As raízes elas vão ter em simbiose uma série de bactérias que aumentam um pouco a eficiência desse tratamento. E aí você recolhe essa água depois e você pode usar para agricultura. Ou para algum outro uso maluco que você consiga dar. Mas o mais indicado é para agricultura. Até porque esse é um sistema que não tem uma alta remoção dos nutrientes. Ele tem uma boa remoção dos patógenos, dos coliformes, da matéria orgânica, mas ele mantém bastante fósforo, nitrogênio e potássio, que é o que importa para a agricultura. Bom, depois de dar uma passada assim, por esses 3 sistemas, eu vou falar um pouco de algumas experiências concretas que a gente teve no grupo de agroecologia do Escritório Piloto. Bom, esse grupo existe desde 2012, e ele foi formado inicialmente com o intuito de trabalhar só com MST, como eu falei para vocês, depois que ele mudou, se diversificou um pouco. E um dos locais onde a gente trabalhou, junto com o Ciola, junto com o Rubens, com a galera que fez o TCC comigo, foi a Comuna da Terra Irmã Alberta, que é uma ocupação do MST há 13 anos aqui em Perus, numa área que é da Sabesp. A intenção da Sabesp para a área era levar os lodos do desassoreamento do rio Pinheiros e Tietê para lá. Então ia ser um grande aterro de lodo, de esgoto. E é uma área que a luta foi muito forte lá nos primeiros anos, só que a dificuldade para sair a terra é que existe uma lei federal que barra o limite de investimento em hectare por família para a reforma agrária. E por ser ainda na divisa de São Paulo com Cajamar, mas ser São Paulo, perto da Anhanguera, o valor da terra lá é mais caro do que o governo federal acha justo pagar para a reforma agrária. Nesse lugar que é virar um aterro, existe 4 nascentes de água com uma qualidade na nascente boa ou razoável. No entanto, existe um riozinho, que é esse aqui, não sei se dá para ver, que é um rio bem contaminado, tem várias indústrias na beira do rio. Ele vem contaminado desde antes e isso contamina o lençol no local. E isso estava gerando problemas de saúde com as pessoas no local, que são pessoas que a gente tem relações pessoais, que a gente tinha relações antes de trabalhar lá via extensão e mantemos até agora, né? O Lucas já conhece o pessoal há um bom tempo, eu também conheço o pessoal há um tempinho. E, enfim, tinha muitas pessoas ficando doentes por usar água de poços, né, contaminados por esses efluentes do rio e pela contaminação do lençol no local mesmo. Então a gente teve que fazer, enquanto grupo de trabalho de formatura da engenharia, um malabarismo para não deixar um trabalho ficar na gaveta e formar e ir embora, né? Então não reproduzir a postura dos estudantes que chegam, usam a sociedade como objeto de estudo e vão embora. Então a gente tentou fazer um processo participativo de desenhar um sistema de tratamento de esgoto para a comuna, só que tinha as limitações do nosso trabalho de formatura e tinha as limitações da realidade. Então com isso a gente decidiu abdicar um pouco desse trabalho de formatura e fazer um curso de permacultura lá, que a gente fez junto com o Ciola, junto História Piloto, junto com o Ecobé, para poder bancar um sistema de tratamento de esgotos, pelo menos para a área social do lugar. Então foi um final de semana inteiro que a gente fez um curso lá
e todo mundo meteu a mão na massa, todo mundo construiu junto. Os assentados, na medida do possível, na medida das capacidades deles, foram lá participar também. A gente ficou quase um ano antes de fazer esse curso, indo lá, conversando com as pessoas, passando de casa em casa, trocando ideia. E resultou nisso, num sistema de tratamento de esgoto para a área social, que usa a tecnologia das wetlands. Só que são as wetlands de fluxo vertical. Então a água chega num tanque séptico, passa por outro tanque séptico, depois chega embaixo num filtro biológico de brita, e ela vai subindo, e lá em cima tem a zona de raízes. Depois disso, a água é encaminhada por um sistema de irrigação, que não foi construído ainda. Acho que é interessante falar que muito do que a gente usou nesse curso, alguns acampados já tinham ideias e contribuíram bastante, né? A Rosângela, a Antônia, interferiram bastante nesse processo de construção dessa alternativa de tecnologia para tratar o esgoto deles. Então a gente não chegou lá e simplesmente colocou uma intervenção bem intencionada de fora para dentro. No nosso trabalho de formatura a gente teve que fazer isso. Mas eu acho interessante, por isso que foi no papel só. Mas eu acho interessante falar um pouco desse sistema, até para dialogar um pouco com a fala do Ronaldo ontem sobre os custos que eles tiveram no Jardim Pantanal para implementar o tratamento de água lá. Foi por volta de R$100 mil, né, 130 mil reais, para implementar o sistema de abastecimento de água, não de tratamento, lá no Jardim Pantanal, que foi feito via mutirão. A gente fez um projeto, esse sim a gente fez no nosso cantinho, só para poder se formar, mas enfim, de tratamento de esgoto com a fossa e com a wetland de fluxo vertical. E a gente comparou por núcleo, lá são 4 núcleos habitacionais, né? Eu vou voltar aqui para ficar mais visual. São 4 núcleos habitacionais, né? Onde tem esses retângulos, são casinhas. Então tem o núcleo 1, 2, 3 e 4. A gente comparou dois tipos de solução diferentes. Uma solução coletiva por núcleo, então só um sistema desse para cada núcleo, 4 sistemas, ou então uma solução dessa por casa. E a gente chegou numa comparação de custos, isso em 2014, então deve estar um pouquinho maior agora, de aproximadamente R$170 mil para você coletar e tratar o esgoto, seja por núcleo ou por casa, a diferença é pouca, né? Do assentamento da comuna inteira. Tratar o esgoto é bem mais caro do que abastecimento de água, e foi só R$50 mil a mais, né? E ontem fizeram a pergunta, deixaram a pergunta aqui, acho que foi o Rogério que deixou a pergunta, quanto que a Sabesp gastaria para fazer isso, né? Então eu repito a pergunta, quanto que a Sabesp gastaria para fazer esse sistema de tratamento de esgoto? Isso a gente considerou mão de obra. Sem mão de obra, está por volta de 100 a 140 mil reais. Sem mão de obra, implementado via mutirão. Se fosse ser implementado via mutirão, tudo. Sem mão de obra, foi tudo via mutirão também. Só que foi mais caro porque lá no Pantanal é muito mais gente do que no Irmão Alberta, né? No Irmão Alberta são 40 famílias e no Pantanal deve ser muito mais, com certeza. Foi só de abastecimento, exato. Mas saiu mais caro porque abastecimento é mais barato. Só que saiu mais caro porque é muita gente para ser abastecida, né? Aqui é tratamento, mas é pouca gente. Mas de qualquer forma, uma estação de tratamento de esgoto é caríssima de ser construída e caríssima de ser operada, né? Aqui, essa solução é super fácil de ser operada. Você tem que manter as plantas que não tem a foto com as plantas crescidas ainda. Você tem que só podá-las e, se der algum problema, a cada 10 em 10 anos, chamar um disque-foz. A cada 10 em 10 anos, se der algum problema. Além disso, a gente está se inserindo agora nas aldeias da terra indígena do Jaraguá, né? Da Itu e Piauí. Eu não sei falar Guarani. Então, se a Sônia e o Tupã estivessem aqui hoje... a gente chegou lá, a gente não construiu nada ainda, a gente está numa fase de diagnóstico com as pessoas, com a Márcia, com o Davi. Mas o que a gente pode falar é que lá tem a aldeia de baixo, que é demarcada e regularizada nos termos da justiça do nosso estado, e a aldeia de cima, que não é demarcada, mas não é regularizada ainda. Na aldeia de baixo existe rede da Sabesp lá, só que mesmo existindo rede, tem vazamento, o esgoto aflora do lado da rede, do lado das fossas, porque a Sabesp não faz manutenção lá. E é isso, é uma tecnologia que não dialoga em nada com a cultura indígena, que não foi feita em conjunto com eles, foi feita para eles e com muita má vontade, como a gente pode ver. Aqui tem uma foto com o esgoto aflorando
e indo para o riozinho depois. Outro ponto é que lá passa um rio muito bonito, né, com uma cachoeirazinha até lá, só que ele vem contaminado de fora, né, tem alguns condomínios fora da aldeia. Provavelmente é uma água de qualidade muito boa, porque vem lá do Jaraguá, mas a gente fez tá até a Amanda aqui fazendo a coleta de qualidade da água, a gente fez o ensaio no laboratório e a água está bastante contaminada sim, e é isso, quem contamina são os condomínios que vêm antes da aldeia. Além disso, a aldeia de cima sofre não tem rede, né? Tem uma rede simples de chegar numa caixa da água que fica na parte mais alta, que está com problemas, e agora com a restrição hídrica não chega mesmo a água lá em cima. E tem alguns banheiros coletivos que tem água que estão num estado péssimo, super degradado. Deveria até ter colocado alguma foto deles para vocês verem. E aí é isso, né? A Funasa joga a responsabilidade para a Sabesp, que joga a responsabilidade para a CESAI, que é quem cuida disso atualmente. E a situação deles continua a mesma coisa. Então isso é para mostrar como você colocar uma alternativa tecnológica num lugar onde ela não faz o menor sentido, e se não conversou com as pessoas antes, não construiu com as pessoas antes, está, no máximo, no melhor dos casos, colocando a técnica a favor das pessoas, mas não junto com as pessoas, como isso é limitado. Ainda mais no caso das aldeias do Jaraguá, onde a má vontade é imensa. Bom, além disso, tem alguns outros trabalhos que a gente está realizando no História Piloto, com a Vila Nova Esperança, né? O Ciola falou da oficina que vai rolar domingo, e a gente pretende construir um sistema de tratamento de esgoto comunitário lá para as 500 famílias de 2 zonas de raízes, né? Que foi o sistema que a gente projetou para o Irmão Alberta. Isso partiu deles, a ideia de chamar a gente para fazer um sistema lá. Já fomos em algumas reuniões lá com a associação de bairro, para quem conhece tem a Lia lá. Tem alguns trabalhos em outras comunidades, como o Horizonte Azul, que eu não estou muito envolvido, mas alguma comunidade na Zona Sul, acho que o Ciola pode falar melhor. Começando alguns trabalhos com escola, em questão de captação de água da chuva, que é um tema bem importante no aproveitamento de recurso local. Captar água da chuva pode não ser suficiente para o nosso consumo, só que a chuva que a gente captaria teria uma qualidade muito melhor do que a chuva que vai chegar no rio, porque a chamada poluição difusa, que é a poluição que as águas pluviais adquirem, né, ela está em grande parte no asfalto, nas ruas, né? Então captar água da chuva deveria ser uma política pública feita há muito tempo, porque ajuda até a despoluir os rios, né? E por mais que tenha chuva ácida e poluição na atmosfera, é muito mais fácil você tratar isso do que tratar a água que cai no asfalto e escorre para o rio depois. Enfim, alguns outros trabalhos que a gente faz lá, mas sempre nessa metodologia de mutirão, de diálogo com as populações, nunca chegando lá impondo nossas verdades, construção participativa. E o recado final que eu queria dar para vocês, que é o que eu vim aprendendo com todas essas populações que a gente vem trabalhando nos últimos anos, é que independentemente da questão da água, da terra, do transporte ou qualquer outra questão, se a gente não estiver organizado no nosso bairro ou no movimento social para lidar com tudo isso, a gente vai rodar e não vai ter o que fazer. Então vamos aproveitar esse seminário e amanhã, sábado, para conversar bastante sobre isso e manter uma organização local, um poder de base aí, que a gente possa construir alguma coisa a partir disso. Era isso, obrigado.